Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou falar sobre As Intermitências da Morte, livro de José Saramago, que foi publicado inicialmente em 2005. Eu vou falar um pouco aqui sobre o tema deste livro e sobre algumas questões que são abordadas diante deste tema. E vou falar também sobre a minha experiência de leitura, sobre as minhas reflexões, porque esse livro me trouxe muita reflexão, inclusive num tema incômodo, né? Porque é algo que eu não gosto muito de pensar sobre isso, mas a gente sabe que é a realidade, é o que vai acontecer. Mas esse livro que ele traz, então, algo inédito, algo inusitado. Eu vou falar aqui para vocês, então. O livro ele começa já com a primeira frase aqui. No dia seguinte, ninguém morreu. Bom, mas então existe um país que não é nomeado, um país com 10 milhões de habitantes, onde a morte parou de trabalhar. E ninguém sabe o porquê. Ninguém entende o que está acontecendo, mas já começam a surgir as preocupações, porque existem setores que são envolvidos diretamente com esta questão central da obra. Algumas pessoas se sentem extremamente felizes por essa situação de vida eterna na Terra, porque então, se a morte parou de trabalhar, a morte trabalhou de acontecer, então a vida eterna é aqui na Terra. E logo nas primeiras páginas você já começa a entender quais são as implicações desse fenômeno que não é explicado. Você vê aqui o ministro da Saúde preocupado, você vê aqui a igreja preocupada com essa situação, porque como que você explica então a questão da eternidade, se a eternidade agora é aqui na Terra? Você vê aqui filósofos também, tanto otimistas quanto pessimistas, tentando trazer alguma explicação. Você vê conversas internas aqui do governo, o chefe do governo, primeiro-ministro, eles questionando inclusive, mas o que a gente vai fazer então? Outros setores também que são muito impactados com essa nova situação, o setor funerário, eles vão trabalhar com o quê? Então, algo terá que acontecer para a funerária, por exemplo, se adaptar a essa nova realidade. Então, vamos mudar aqui as questões? Vamos fazer algo diferente? O que vai ser feito, então, para ajudar esse setor? Outro problema muito grave também seria os hospitais. Os hospitais, existe aquele fluxo de entrada e saída. Então, começa a entrar as pessoas ali. Começa-se a não ter mais vagas, não ter mais quartos. Os asilos também é um outro grande problema que o livro traz aqui também, a questão do asilo. E das seguradoras também, que tem que se adaptar a essa nova realidade também, mudar ali as cláusulas dos contratos para poder continuar no mercado sobre essa nova realidade que se instaurou e ninguém sabe a quando isso vai mudar. Até as próprias famílias que têm os entes queridos, mas que estão numa situação de não qualidade de vida, uma situação que normalmente já não há esperança, mas essas pessoas continuam ali, de alguma maneira, continuam ali. Você vê o problema, o peso que isso é. E tem uma parte aqui que para mim doeu bastante, essa questão dos familiares, eu acho bem difícil. E inclusive tem uma família que tem 2 entes queridos que estão nessa situação de sem expectativa nenhuma. Então eles vão arrumar uma situação para resolver, vão arrumar um jeito para resolver essa situação com 2 entes queridos, porque essa situação está acontecendo neste país. Então, se você pega uma pessoa sem esperanças e leva para um outro lugar, então aquilo vai acontecer, aquilo vai ser resolvido. Então, faz pensar sobre o direito de vida ou não, e sobre a eutanásia e a qualidade de vida. O governo não permite, obviamente. Então começa-se a criar um esquema para as famílias resolverem essa situação, um esquema ali envolvendo dinheiro, envolvendo fiscalização. Você vê quantas questões são afetadas em torno da intermitência da morte. Não só a qualidade de vida, mas todos esses outros setores. Um livro traz essa perspectiva, faz o leitor pensar sobre essas questões,
sobre como as coisas começam então se moldar sobre essa nova realidade. Inclusive, em alguns pontos, a hipocrisia. Outro setor também que é muito impactado, que eu esqueci de falar, é o setor de aposentadoria também. Como é que vai se manter este setor de aposentadoria se não há mais morte? Então, metade desse livro vai abordar aqui os principais segmentos interessados, impactados sobre essa nova realidade, como que eles vão fazer para se adaptar a isso. Então você vê aqui a questão até do discurso, como manipular um discurso para falar então para a população. Na segunda metade do livro, José Saramago ousa mais uma vez. Ele traz aqui a morte como uma personagem. E essa segunda metade foi o que eu mais gostei, tá, da obra. Eu gostei muito porque traz a morte como uma personagem com sentimentos, com frustrações, encontrando em pequenas coisas, inclusive, sentido, significado. E quando você pensa na morte, inevitavelmente você pensa e valoriza muito a vida. Inclusive, nas pequenas coisas, porque a vida é feita de pequenas coisas. Então, essa segunda metade eu gostei demais, essa segunda metade me sensibilizou, me trouxe uma reflexão diferente da primeira, tá? Que a primeira me incomodou em alguns momentos ali, mas eu entendi completamente a manobra ali, o que ele quis trazer, a ironia, a acidez, pensamento crítico, inclusive. Mas a segunda metade eu achei incrível e as páginas finais assim foram lindas. Você tem até a questão da música aqui também, a questão da sensibilidade, do afeto. E mais uma vez, pensando sobre a finitude da vida, você passa a valorizá-la mais. Então por isso que eu gostei mais dessa segunda parte, em que Saramago então humaniza a morte. O estilo de escrita de Saramago é desafiador, não tem como negar, é desafiador sim. A leitura ficou mais fluida para mim a partir da segunda metade. O Saramago, ele faz o leitor ficar atento. Se você não estiver atento, você não consegue concluir a leitura, até por conta da só forma de escrita, falta de travessão nos diálogos, de sinalização, os parágrafos intermináveis. Mas foi uma leitura diferente do que eu tinha imaginado. Foi uma leitura, eu já disse diversas vezes, mas que me trouxe reflexões. E eu me recordei muito, inclusive, do ensaio sobre a cegueira, que também me surpreendeu. Também foi uma leitura muito fora da curva, muito diferente das que eu estava fazendo desde então. Talvez Saramago tem esse poder, né? Eu preciso ler mais obras, inclusive, do autor, porque ele sempre me traz uma perspectiva diferente. Não são tão fáceis assim, mas aquela leitura que vale a pena, que você finaliza falando, uau! Nossa, você fica orgulhoso assim, de ter terminado, sabe? Tanto o ensaio sobre a cegueira, quanto as intermitências da morte, e os temas são muito diferentes. São leituras fortes, são leituras que incomodam. Como José Saramago consegue nos fazer refletir. Dele eu li também o Conto da Ilha Desconhecida. Eu gostei bastante, mas ele não me trouxe essa reflexão toda, tá? Que esses dois livros me trouxeram. As Intermitências e Ensaio sobre a Cegueira. É um livro que te faz pensar sobre o significado, o sentido, o valor da vida. E eu pensei que seria uma leitura mais divertida, que eu fosse dar risada, que seria engraçado, mas não foi, não foi. Me tirou da minha zona de conforto, pensar sobre algumas questões abordadas aqui e me sensibilizou. Você já leu As Intermitências da Morte ou pretende ler? Se você já leu, tem algo a acrescentar aqui que eu não falei no vídeo? Deixe nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Foi uma leitura forte e eu gostaria de saber a opinião também de outras pessoas que já leram também As Intermitências da Morte. Obrigada pela companhia, então um beijo grande e até logo. Tchau, tchau.